o cenário do dólar para 2023 vai mudar. Pelo menos é isso que vários economistas estão falando. E como o dólar é uma coisa extremamente importante na nossa vida cotidiana, nesse vídeo eu vou explicar primeiro por que ele é importante, né? Todo o histórico do dólar, a visão geral da maioria dos economistas de como o dólar vai se comportar em 2023 e a opinião desse Hellis economista aqui sobre o que pode acontecer com a moeda agora. Vem comigo. Fala galera, meu nome é Lucas Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, antes de mais nada, você já sabe, pegue 10 segundinhos aí do seu tempo e deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aí, já clicou? Então beleza, vamos ao vídeo. Bom, antes de mais nada, por que o dólar é tão importante que aparece até no Jornal Nacional todos os dias lá o valor da cotação do dólar, se subiu ou se caiu, e por que isso influencia a sua vida? Bom, tudo começa lá em Bretton Woods, em 1944. Em Bretton Woods, em New Hampshire, foi sede de uma reunião entre várias pessoas aí importantes da época, dos grandes líderes, e os Estados Unidos basicamente falou o seguinte: olha, do jeito que tá, sabe quando a sua relação com a mulher não tá boa, a sua relação com o teu marido não tá boa? Olha, do jeito que tá não dá. A gente tem que mudar, porque do jeito que o sistema econômico tá posto hoje em dia, vai gerar cada vez mais conflitos, mais atritos e vai levar a guerra. Então eles passaram 3 dias aí debatendo sobre o que seria um sistema econômico internacional bom. E dentre outras coisas, eles decidiram que o dólar que seria a moeda de transações internacionais, como se fosse um padrão de transações internacionais. Então, o dólar se tornou o padrão de transações mundiais. Beleza. E o que isso significa? Significa que a gente, quando vai comprar, empresas, quando vai comprar matérias-primas ou commodities, que são aí, por exemplo, trigo, petróleo, soja, a gente usa como base os valores dos mercados internacionais que são cotados em dólar. Então, mesmo que, por exemplo, o petróleo, que é a base da gasolina, não aumente, se o valor do dólar em comparação com a nossa divisa brasileira, que é o real, aumente, isso fará o petróleo mais caro para empresas brasileiras. Então, quando o dólar sobe, é um efeito dominó em todas aí as cadeias de produção do Brasil. Então, tudo que você come, tudo que você veste, tudo que você bebe, tudo é cotado em dólar. Mas beleza, o que foi aí 2023 para o dólar e o que será 2023 para o dólar? 2022 foi um susto para a maioria dos economistas. Isso porque a gente teve a guerra da Ucrânia e isso mudou totalmente o tabuleiro geopolítico. Isso porque ninguém esperava que a Rússia iria invadir a Ucrânia. E quando a Rússia invadiu, ela meio que cortou relações com os países ocidentais. E aí, o que acontece? Primeiro, a Ucrânia é um grande produtor de trigo, né? E trigo é base aí para vários outros produtos. Então, de cara, o trigo subiu. O petróleo também subiu porque a Rússia é um grande produtor de petróleo. Então, o petróleo subiu e o gás subiu. Além disso, como a Europa não poderia depender do gás russo para suas necessidades energéticas, ela teve que buscar em outras fontes, que é, por exemplo, o carvão. Então, o preço do carvão também subiu. Então, isso gerou todo aí uma pressão inflacionária no mundo. Junto a isso, ainda teve a questão de que, em tempos de guerra, o mais seguro para os investidores, né, no âmbito geral do mercado, é ir para o porto seguro chamado Estados Unidos, onde você sabe que você pode investir e teoricamente não irá acontecer nada.
Então, houve uma migração para os tesouros dos Estados Unidos, uma migração para o sistema monetário americano, o que fortaleceu o dólar. Além disso, lembra que eu te falei que teve uma pressão inflacionária? Essa pressão também atingiu os Estados Unidos e fez com que o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, tivesse que aumentar mais ainda as taxas de juros que já estavam em alta para combater a inflação. A taxa de juros nada mais é do que um valor pré-estabelecido pelo Banco Central, dizendo: olha, se você me emprestar dinheiro, eu vou te pagar essa taxa. E quanto mais alto a taxa de juros, menos os investidores e empresários investem na economia para dar o dinheiro para o governo. Então há meio que um fluxo de dinheiro para o mercado americano, mas não o mercado doméstico, para o tesouro americano. Fazendo assim, também gera recessão, mas enfim, isso é história para outro vídeo. O que você precisa saber é que, então, todo esse fluxo para os Estados Unidos aumentou o dólar em relação não só ao real, mas em todas as outras divisas. E aí, a gente tem dois pontos de vista antagônicos. E se por um lado, há economistas e analistas dizendo que o dólar vai reverter todo esse movimento de alta que ele teve em 2022 e em 2023, ele vai cair, o dólar em relação a todas as divisas internacionais, não só ao real brasileiro. Há também economistas dizendo que pode ter um aumento, uma continuação do aumento do dólar de 2022 para 2022 para 2023. Mas isso é só no âmbito internacional. A gente também tem que olhar para dentro no nosso país. O que está acontecendo no Brasil e será que os investidores se sentem seguros em investir no Brasil? Bom, é realidade que a gente chegou num patamar muito alto do dólar hoje. Está em torno aí de 5,20, já chegou a 5,80, mas antes aí da pandemia o dólar estava em torno de 4,50, então ele estava aí ligeiramente mais baixo do que está hoje. E aparentemente parece que esse é o patamar do dólar. Então, por que é tão difícil a gente fazer previsões sobre o futuro de variáveis macroeconômicas? O dólar como sendo uma variável macroeconômica também. Simplesmente porque se tem uma variável aqui, há outras milhares de variáveis que podem impactar na cotação dessa variável, no movimento dessa variável. Mas, mesmo assim, vamos fazer um exercício aí de bola de cristal, de adivinhar e tentar entender, ver para onde vai esse dólar agora em 2023. Bom, na minha visão, a gente tem dois cenários aí bem claros que podem acontecer, né? Ou um ou outro. O primeiro cenário é que o Brasil passa 2023 bem, né? Fernando Haddad faz uma boa gestão no Ministério da Economia. O Brasil é visto com bons olhos pelo mercado internacional. Nada demais acontece, nenhuma reviravolta acontece no mercado internacional, né? Sei lá, o Putin não joga uma bomba sei lá, em algum outro país ou, enfim, alguma coisa assim. A tendência do dólar, sim, é cair para 2023. Contudo, temos o cenário 2. O cenário 2 é a gestão do Haddad não é tão boa assim, começa a haver uma pressão inflacionária grande no Brasil, tensões políticas, o que pode fazer com que o dólar permaneça do jeito que está ou até suba. Na minha visão, eu, Lucas, no meu CPF, eu acredito que terá aí um certo conflito político, mas nada muito exagerado. Então, provavelmente, o dólar pode chegar ao patamar que estava antes da pandemia, ali em 4,30, 4,50, e variar até 5,50 nesse intervalo, porque aparentemente 2023 não vai ser um ano de grandes tensões dentro do Brasil. É claro, como eu sempre digo nos meus vídeos, eu posso estar completamente errado
e, sei lá, jogarem uma bomba em algum lugar e o Haddad fazer merda, o Lula fazer merda, e aí o dólar ir pra R$ 7, o dólar ir pra R$ 3. Mas, analisando a conjuntura hoje, 1º de janeiro de 2023, é essa a minha visão. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Valeu!